Fé Corrompida, O Contador de Cartas e Jardim dos Desejos. Esses foram os 3 últimos longas-metragens do diretor Paul Schrader, todos filmes muito bons que trazem uma carga de brutalidade e de verdade equilibrada em personagens complexos, sejam eles esses protagonistas um padre que perdeu a sua fé na humanidade, no que está ao seu redor, ou um jardineiro com um passado bem sombrio. Nesse novo filme, O Canada, ou Canadá, no entanto, o Paul Schrader ele nos apresenta uma trama bastante frágil, tanto no seu desenvolvimento quanto na sua conclusão. Um resultado que é bastante decepcionante e bem diferente do que o diretor vinha fazendo nos seus últimos longas-metragens. Mas antes de continuar, eu te peço para se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e curtir esse conteúdo, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então clica no like e se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de O Canada. Leonard Fife, interpretado pelo Richard Gere, é um documentarista com uma longa carreira e diversos prêmios e um profissional bastante respeitado na área do cinema de documentário. Já idoso e bastante debilitado, ele se compromete a dar uma última entrevista a um ex-aluno seu que está fazendo uma espécie de especial sobre a vida desse artista. O Leonard vai aproveitar essa oportunidade para trazer à tona algumas verdades e, de certa forma, lavar a alma junto também da sua esposa Emma, interpretada pela Uma Thurman. Isso porque ele vai trazer verdades que até então estavam escondidas e que vão passar desde traição de ex-mulheres até o abandono de um filho e passando também até por revelar certas mentiras em histórias que se formaram de supostos atos heróicos desse personagem. Como ele está dando uma entrevista sobre a vida dele, o filme ele vai apresentar diversos flashbacks, então ele vai ficar nessas idas e vindas entre passado e presente. E eu gosto desse contraste que inicialmente a gente vai perceber de forma visual pela proporção da tela. Quando a gente está com um personagem mais idoso no presente, com o Richard Gere, o quadro é quase um 4:3, a janela está bem reduzida. Mas aí quando a gente vai para o passado, quando o Leonard é interpretado pelo Jacob Elordi, a janela se expande, a gente vai para algo muito mais parecido com o cinema, um widescreen, um 16:9. É como se nesse passado tudo fosse um pouco mais grandioso, tudo fosse um pouco mais promissor. E no presente ele está doente e debilitado, onde uma enfermeira vai interromper a entrevista, vai interromper a gravação, porque precisa trocar a bolsa de dejetos desse protagonista. Ainda sobre esse vai e vem, muito do que o personagem fala é questionado pela esposa Emma, pela personagem da Uma Thurman, que começa a dizer que na verdade aquilo está sendo causado pela confusão dos remédios que ele está tomando, que na verdade ele está tendo ali um pouco de alucinações. Ela inclusive interrompe a entrevista, quer encerrar ali a gravação diversas vezes por medo de que, pelas falas do marido, ele acabe manchando a própria reputação. Nesse ambiente de desconfiança, a gente vai ter uma montagem também muito confusa, onde muito do que a gente vê em tela não vai fazer muito sentido. Inclusive na própria ordem de apresentação dos fatos que o filme nos mostra. Em um momento a gente vê uma passagem na qual ele está na dúvida se aceita um determinado emprego ou não. Em outro momento depois a gente já vai para ele mais velho recebendo um prêmio como documentarista famoso. Depois a gente volta para um problema que ele teve com a esposa grávida. Depois a gente avança de novo diversas casas para ele descobrindo já mais velho, já mais idoso, a doença ao lado da esposa. Ou seja, além das questões confusas do próprio teor do que o Leonard fala, que a gente não sabe se pode confiar, se esse narrador é confiável ou não, a gente ainda vai ter um embaralhamento nessa ordem de apresentação dos fatos. Para completar a complexidade, a gente ainda vai ouvir a voz de um outro narrador, possivelmente o filho abandonado do Leonard, que de vez em quando vai ser inserido nessa narração. A gente vai escutar a voz dele falando sobre o pai e que provavelmente faz parte ali do filme dentro do filme, né? Essa narração dele
faz parte do documentário que está sendo gravado dentro do filme que a gente está vendo. Nesse emaranhado de sobreposições e superposições, tudo fica embaralhado mesmo. E consequência disso é que muito pouco do que o Leonard fala, sejam as traições, as mentiras, as escapadas que ele deu, fica muito bem fundamentado. É tudo tão etéreo, tudo tão solto, que acaba gerando uma sensação de decepção quando a gente chega no terço final do filme. Ele teve toda essa melancolia que foi progredindo durante o filme para isso. O filme dedica um bom tempo de uma conversa dele com um colega professor, explicando as coisas da faculdade para ter essa consequência. Então tudo acaba andando longe de funcionar dramaticamente. Ainda assim, é curioso a gente perceber que mesmo trabalhando com uma trama bem mais leve do que ele costuma trabalhar, o diretor Paul Schrader ele ainda concebe ambientes bastante intimidadores em momentos pontuais. Como numa cena na qual a família da noiva vai tentar convencer o Leonard a ficar com as empresas, a trabalhar nas empresas da família, uma cena toda com um trabalho de luzes e sombras, fumaça de charuto, que acaba criando esse ambiente opressivo. Ou a gente perceber essa predileção pelo diretor por esse ambiente não agressivo no sentido de mostrar violência física. Inclusive eu acho que, pensando aqui rapidamente, o filme do Wes Anderson que eu falei na semana passada, O Esquema Fenício, é muito mais violento do que esse filme, do que O Canada. Mas o Paul Schrader, ele traz uma secura muito maior, como numa cena de um pós-sexo em que, desprovida ali de qualquer romantização, um personagem vai entregar um papel toalha para o outro. Se a gente tem na linguagem do documentário essa proximidade com o real, uma ideia talvez ainda muito associada ao início do cinema, mas também bem difundida até os tempos atuais, não deixa de ser curioso também a gente ter como protagonista um documentarista que sempre foi atrás da verdade, mas que agora está possivelmente confundindo as histórias. Ou será que ele está trazendo a verdade? A gente vai ter esse protagonista, o Leonard, que em sua carapaça ele vai apresentar uma certa complexidade nessa premissa, porque ora, ele é um documentarista que é falado no filme que sempre foi bastante incisivo, que vai atrás da verdade, que vai descobrir os segredos das grandes corporações, que é conhecido pelo seu progressismo, por alguns de seus atos meio heróicos, mas que agora está demonstrando diversas falhas como homem. Mas a qualidade do filme para nessa premissa mesmo. Porque o desenrolar dessa reflexão sobre a vida e passado desse homem é bastante decepcionante. Ele não traz nenhuma força dramática, ele não traz nenhuma crítica mais contundente à sociedade contemporânea, então acaba que parece existir um bom filme escondido em O Canada, mas que acabou ficando escondido demais. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários o que é que você acha do cinema do Paul Schrader, se você vai assistir esse O Canada ou se você assistiu, o que foi que você achou, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!